Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 4, pluralidade das existências. Nós vamos no item, no tema 2, justiça da reencarnação, na pergunta 171. Aqui na justiça da reencarnação, nós vamos falar sobre a oportunidade de mudança, né? E essa justiça que a reencarnação nos traz. Então, a pergunta 171, ela é feita da seguinte forma aos espíritos: sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Qual que é o fundamento de reencarnar? Por que nós estamos aqui hoje? Qual é o nosso papel? Nós sabemos que nós que estamos aqui no planeta Terra, estamos no mundo de provas e expiações. Então, nós estamos aqui para poder passar mesmo por diversas situações que vai nos levar ao crescimento, né? Então, a reencarnação nada mais é do que uma oportunidade de nos educar, oportunidade de crescimento. Nós sabemos que a lei de ação e reação, ela é para todos. Todos nós estamos sujeitos a ela. Cada ato nosso, cada decisão que a gente tem, de acordo com o nosso livre-arbítrio e dependendo do nosso grau de desenvolvimento, vai existir uma consequência. Consequências boas e ruins. E essas consequências estarão em nós, carimbadas em nós, né? E quando a gente carimba aquela impressão boa ou ruim, nós emitimos, então, ondas. E quando a gente emite ondas, a gente passa a atrair para a gente aquilo que nós necessitamos, então, de muitas das vezes corrigir. Fato é também que vamos atrair aquilo que é bom, né? Porque nós também temos, vamos ter aí o direito de usufruir disso tudo. Então, quando a gente emite ondas, é semelhante atraindo semelhante. Se é um polo positivo, vamos atrair positividade. Se é negativo, negatividade. Então, o que passa pelo nosso caminho é aquilo que nós mesmos exalamos, porque nós somos energia. O nosso corpo é físico, mas aqui é um espírito que habita esse corpo e que é energia. Então, em que se funda, né? Qual que é o objetivo da reencarnação? E os espíritos respondem para Allan Kardec o seguinte: sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então, a reencarnação, além dela ser educativa, nos educar quanto aos nossos atos, seja de agora, seja de outrora, ela vem também como misericórdia, porque nós somos seres errantes, mas temos a oportunidade de nos corrigir sempre. Porque Deus e Jesus não quer que ninguém fique ali numa punição eterna. Todos nós vamos ter oportunidade de crescer, né? Então, é aquilo que vem falando aqui, na resposta da pergunta, né? Ele não seria injusto nos privar para sempre da felicidade eterna. Deus e Jesus têm interesse que a gente também se desenvolva, que a gente se purifique, né? Que cada vez mais a gente vai tendo discernimento, a gente vai ficando melhor. Para quê? Para que nós possamos ir subindo os degraus.
e para que a gente possa também aproveitar dos mundos felizes, da felicidade de fato. Porque nós sabemos que a felicidade não é deste mundo, mas a felicidade está na nossa origem, em algum ponto. Nós é que ainda não chegamos nesse ponto. Então, a reencarnação vem para nos educar, mas vem também como oportunidade que Jesus nos dá, que Deus nos dá o tempo todo de fazer melhor, de fazer direito, de nos modificar, de ir nos moldando. Ainda que seja lento, ainda que uma reencarnação é muito pouco, né, gente? E quando a gente vai avançando a idade, é que a gente vai adquirindo essas reflexões e tendo em nós esse discernimento. Porque é tanta coisa que a gente gostaria de fazer, que a gente está achando que não vai dar tempo de eu fazer, né? Porque nós sabemos também que nós vamos embora. Nós não vamos ficar aqui de eterno. Então, uma encarnação é muito pouco para fazer tudo que a gente precisa fazer, aprender tudo que nós precisamos aprender, espiar, reparar, purgar daquilo que está em nós e que muitas das vezes não é bom, como muitos de nós ainda carrega ódio, orgulho, soberba, falta de humildade, egoísmo, inveja, são as chagas da humanidade. Então, uma encarnação é muito pouco para a gente aprender tudo que a gente precisa. Então, como Deus ele é justo, ele nos dá a oportunidade sempre de estar nos moldando. Essa oportunidade para uns vai ser mais difícil, para outros menos difícil, porque às vezes um já deu um passo à frente, mas todos nós vamos passar por momentos difíceis, principalmente na Terra, enquanto ela estiver ainda no estado de provas e expiações. Viver não é fácil, apesar de viver ser muito bom. Viver tem as coisas boas quando a gente sabe lidar com a vida, mas viver não é para amadores, principalmente nos últimos tempos. Viver está requerendo de nós muita sabedoria, paciência, porque os tempos estão difíceis, porque as provas têm vindo mais pesadas. Então, está exigindo de nós também fé, principalmente a fé o quê? Raciocinada. Mas a função da reencarnação é oportunidade de nos purgar, é oportunidade de crescimento, é oportunidade de nos educarmos diante de tudo aquilo que a gente vem e passa. Todos os espíritos também tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea, mas na sua injustiça permite-lhes, mas na sua justiça permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer acabar numa primeira prova. Então, eu venho para uma encarnação, mas de uma certa forma eu faço um monte de coisa errada. Misericórdia, como é que vai ser? Calma. Teremos oportunidade de nos melhorarmos, de fazer diferente. Que oportunidade é essa? Jesus nos dará a oportunidade, através da reencarnação, através de um novo corpo, através de uma nova história, que se nós estivermos em equilíbrio, nós mesmos vamos poder ajudar a escrever essa nossa história, os pontos em que nós desequilibramos e que agora nós precisamos nos equilibrar. E aí, diante da imperfeição que nós nos encontramos, a gente vê que ainda falta muito para chegar. Mas não é porque falta muito para chegar que nós vamos deixar de caminhar. Caiu, levanta, começa de novo. Caiu de novo. E assim nós vamos sucessivamente, até que nós possamos, então, aprender. Alguma dúvida, gente, nessa questão? Esse item, né, sobre justiça da encarnação, esse tema, ele é bem curtinho, é com uma pergunta só, mas eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida. Claudionete dizendo, né? Estamos vivendo
em um mundo difícil. Temos que ter muita fé e sabedoria para vencer essa batalha. E são tempos difíceis, né, Claudionete? Em todas as searas, todas, né? Na questão do emprego, na questão de criar uma família, de sustentar uma família, né, que vem aí ligado à questão do emprego. Hoje em dia, essas crianças estão chegando muito mais avançadas do que nós, então exigindo de nós uma atenção maior, né? A gente vê um crescimento da maldade, a gente vê as pessoas que, por pouca coisa, o outro perde a vida, né? Ou seja, a vida do outro já não faz tanto sentido, o que importa é a minha verdade, o que importa é o que eu acho, e aí a gente vê uma sociedade muito mais entregue ao materialismo do que ao espiritual e do que ao crescimento moral, né? Porque todos nós temos o nosso lado espiritual. E nós não, quando a gente fala de lado espiritual e desenvolvimento espiritual, nós não estamos falando aqui de religião. Nós estamos dizendo do nosso crescimento enquanto indivíduo. Se eu uso uma religião ou doutrina para me ajudar, isso é outra coisa. Mas eu preciso ter o meu crescimento, eu preciso ter a minha evolução. Eu preciso querer entender o que é certo, o que é errado, e entendendo sobre esses polos, eu preciso escolher um caminho, e que nós possamos escolher sempre o caminho do bem, porque se eu escolho um caminho do mal, um caminho ruim, um caminho pesado e denso, pode saber que as consequências também serão pesadas e densas, e que eu terei uma nova existência que sanar tudo aquilo que eu pratiquei, tudo aquilo que eu fiz. Então, a justiça da reencarnação é essa, ela é educativa. Eu não sei se vocês já ouviram aí, o Haroldo conta muito a história do Quincas, né? Que trabalhava com Chico Xavier no centro à noite, tinha um escritório de contabilidade. Um dia eles entraram lá e quebraram tudo. Destruíram tudo e levaram tudo que tinha de valor. Então, o Quincas, vendo aquilo, ficou muito entristecido e à noite chega para a reunião com o Chico e Chico percebe e fala: Quincas, meu filho, por que que você está tão triste, né? E ele conta todo o ocorrido para Chico. E Chico pega na mão dele, fica por um tempo ali, seguro na mão e fala para ele: Ah, meu filho, como é bom devolver. O porquê que é bom devolver? Porque quando você está devolvendo algo, você está experimentando aquilo que um dia você causou ao outro, você está se purificando, você está purgando. Aquele carimbo que um dia você bateu no seu perispírito, hoje você está limpando de si mesmo. Então, ainda que a gente passe pelas duras provas, nós estamos, de uma certa forma, devolvendo aquilo que um dia nós praticamos. Por isso, a gente precisa sempre andar como o homem de bem, que o Evangelho nos fala tanto, o Livro dos Espíritos também, né? Ao final do dia, fazermos uma reflexão. Reflexão sobre nós mesmos.